Hoje é domingo, dia 16 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no domingo, o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, também chamado Domingo in Albis, porque na tradição da igreja os que batizavam no sábado santo usavam então uma veste branca, a veste batismal, durante toda a semana e deveria se apresentar neste domingo com aquela veste limpa e pura e devolvê-la. Era um gesto pedagógico de falar do cuidado que eles deveriam ter com a sua alma, que agora estava purificada pelo santo batismo. Embora não vejamos Jesus ressuscitado com os nossos olhos, é possível acolhê-lo na fé e testemunhar que ele de fato está no meio de nós. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Para a nossa meditação, neste segundo domingo da Páscoa, nós ouvimos o texto do Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como as portas do local onde estavam os discípulos, também estavam fechadas as portas da inteligência e do coração. O medo era falta de fé. Eles não acreditaram nas palavras de Jesus. Eles não acreditaram
e ainda ficaram decepcionados. É necessário deixar que o ressuscitado rompa as barreiras. Ao longo de todos esses dias, essa semana, várias e várias vezes, vamos repetindo, entendendo essas aparições de Jesus. Como disse o evangelista no finalzinho do texto, tudo isso foi escrito para que a gente acredite que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida no seu nome. É fé. É a fé que nos faz estar unidos a Cristo, obter a vida e a salvação. Neste domingo da misericórdia, nós vemos em todo o texto esse cuidado de Jesus em preparar o coração dos discípulos da comunidade cristã para a vida nova que a ressurreição traz. O texto do Evangelho que ouvimos hoje tem duas partes. Nós podemos dizer assim: a primeira parte é da aparição. Na insegurança, no medo e na fragilidade, o evangelista usa a expressão: estão com as portas fechadas, é noite. É nesta realidade que Jesus entra e se coloca no centro, no meio deles. Também alguns dias atrás meditamos sobre isso. Quando Jesus se coloca no centro, e nós encontramos isso no Evangelho, é para afirmar para nós que Ele deve ser o centro, o ponto de referência e o fator de unidade na nossa vida. Só Ele oferece duplamente a paz. Por duas vezes, Jesus vai dizer aos discípulos sobre a paz. Só Ele pode dar essa paz. E nesta aparição, também Jesus revela a sua identidade. Vede, sou eu mesmo, as marcas, comendo com os discípulos. É Ele mesmo, não é um fantasma, não é outra pessoa. E por fim, Ele sopra esta vida nova, o Espírito Santo, sobre os discípulos, para que eles sejam testemunhas, anunciadores, instrumentos desta paz e desta vida para outras tantas pessoas. A segunda parte do Evangelho é uma catequese sobre a fé, quando a figura do apóstolo Tomé é colocada em destaque para realçar a importância de crer sem ter visto. É na comunidade reunida, como estavam os apóstolos, que nós fazemos a experiência da fé em Cristo. Tomé representa aqueles que vivem fechados em si próprios e não faz caso do testemunho dos irmãos. Vimos o Senhor, só se eu vir, se eu colocar a mão lá, é que eu vou acreditar. É justamente assim que ainda agem muitas pessoas. Estão fechadas em si mesmas, não faz caso do testemunho dos outros, não percebe os sinais da vida nova. E ao invés de se integrar, fazer parte, ainda exige uma demonstração particular de Deus. Só se Ele mostrar para mim, só se Ele fizer isso é que eu vou acreditar. Talvez já tenha acontecido com você, ou talvez você já viu ao seu redor alguém nisso. Não crê, não se entrega, não participa da vida da comunidade e ainda quer que Deus lhe prove quem Ele é. Tomé acaba fazendo a experiência. Graças a Deus. Uma semana depois estava lá. Ao menos nisso ele não foi reticente e fez a experiência. Se reuniu com a comunidade. E cada um de nós cristãos devemos ter convicção de que também somos testemunhas. Somos mediação da experiência do ressuscitado. E que é ali, ao redor do altar, na mesa do Senhor, é que nós fazemos essa experiência. Portanto, missa
dominical não é só mandamento, exigência da igreja. É encontro com o ressuscitado. É fortalecimento para a nossa vida de fé. E falando em fé, é um risco. A fé é sempre um risco. Não é tocar e crer, mas é acolher o anúncio, o testemunho. Jesus proclamou que é bem-aventurado, que é feliz quem for capaz de chegar à fé, mesmo sem tê-lo visto, e continuar a viver essa fé sem vê-lo. Nem eu nem você vimos Jesus de carne e osso, mas temos a fé por causa do testemunho de muitos. E São Tomé, diante de tudo isso, ele dá uma resposta, um ato de fé, de adoração. Meu Senhor e meu Deus. Vários santos da igreja, meditando sobre esse evangelho, vão dizer que as dúvidas de Tomé serviram para que nós pudéssemos ser também transformados, porque poderíamos ter dúvidas mais tarde. Então, se a nossa fé for firme, muitos poderão se apoiar nela e crescerão também na fé. Ainda neste domingo sobre a misericórdia, eu quero trazer uma palavra do Papa Emérito Bento XVI. Ele diz assim: a misericórdia é o núcleo da mensagem evangélica. Tudo o que Jesus fez e anunciou, e que os discípulos anunciaram e que a igreja anuncia, está no centro. O tema, a vivência da misericórdia. A misericórdia é o próprio nome de Deus e é o rosto com o qual ele se revelou na antiga aliança. Já no Antigo Testamento, Deus se revelou com misericórdia e revelou-se plenamente com misericórdia em Jesus Cristo, a encarnação do amor criador e redentor. Em outra passagem também, o Papa Bento vai nos chamar a atenção de que este amor de misericórdia, ele ilumina o rosto da igreja e manifesta-se quer mediante no sacramento, sobretudo no sacramento da confissão, e também nas obras de caridade que somos construtores, que fazemos. Rezemos. Senhor Jesus, nas tuas chagas gloriosas, no mistério da tua cruz salvadora, envolva-nos no abraço da misericórdia. Que o sangue e a água que jorraram do teu coração nos lavem, nos purifique e nos encha de fé, para que também nós, batizados, anunciemos ao mundo a misericórdia de Deus. Testemunhemos que sois o Cristo, Filho de Deus, e para que todos encontremos em vós a salvação. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.